Você sabia que existiu um presidente dos Estados Unidos que nunca quis ser presidente? E que sua história, embora curta, mudou para sempre a política americana? Pouca gente se lembra dele hoje, mas a trajetória de James A. Garfield é uma das mais fascinantes e trágicas da Casa Branca. Ele foi um homem que saiu da pobreza extrema, se tornou um herói de guerra, um congressista brilhante e, contra sua própria vontade, chegou ao cargo mais poderoso do mundo, apenas para encontrar um fim trágico meses depois. Hoje, vamos mergulhar na incrível história do presidente que o destino escolheu. James Abram Garfield nasceu em 1831, em uma modesta cabana de madeira em Ohio. A imagem que temos de presidentes nascendo em berço de ouro não se aplica a ele. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 2 anos, deixando a família em uma situação de pobreza desesperadora. Sua mãe, Eliza, uma mulher forte e determinada, lutou com unhas e dentes para criar seus 4 filhos. Desde cedo, Garfield aprendeu o valor do trabalho duro. Ele fez de tudo um pouco. Trabalhou em fazendas, foi carpinteiro e até mesmo condutor de barcos nos canais de Ohio. Mas apesar das dificuldades, Garfield tinha algo que o dinheiro não podia comprar: uma sede insaciável por conhecimento. Ele era um leitor voraz e devorava todos os livros que conseguia encontrar. Acreditava que a educação era a única forma de escapar da pobreza. Com muito esforço, conseguiu pagar seus estudos, primeiro em uma pequena faculdade local, e depois se formou com honras na prestigiosa Williams College, em Massachusetts. Sua inteligência era notável. Diziam que ele era ambidestro e conseguia escrever em grego com uma mão e em latim com a outra, ao mesmo tempo. Após a faculdade, ele voltou para Ohio e se tornou professor de línguas clássicas e, mais tarde, reitor de uma universidade. Foi lá que ele se apaixonou por uma de suas alunas, Lucretia Rudolph. Eles se casaram e construíram uma família, mas a vida acadêmica tranquila não duraria muito. Um conflito estava prestes a dividir o país e Garfield sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Quando a Guerra Civil Americana explodiu em 1861, Garfield, um fervoroso abolicionista, se alistou no Exército da União. Ele não tinha experiência militar, mas sua capacidade de liderança e seu brilhantismo estratégico logo o destacaram. Ele organizou um regimento de voluntários e rapidamente subiu na hierarquia. Sua maior vitória aconteceu na Batalha de Middle Creek, em Kentucky, onde em menor número conseguiu uma vitória crucial para a União. Por sua bravura, foi promovido a general, tornando-se um dos mais jovens do exército. Sua reputação como herói de guerra e intelectual o tornou uma figura muito popular em Ohio. Enquanto ainda estava no campo de batalha, seus conterrâneos o elegeram para o Congresso dos Estados Unidos, sem que ele sequer fizesse campanha. O presidente Abraham Lincoln pessoalmente o convenceu a aceitar o cargo, dizendo que generais ele tinha muitos, mas homens com sua capacidade política eram raros no Congresso. Assim, em 1863, James Garfield trocou o uniforme militar pelo terno de congressista em Washington. Por quase 2 décadas, ele serviu na Câmara dos Deputados. Lá ele se tornou uma voz poderosa. Era um orador excepcional, conhecido por seus discursos eloquentes que misturavam lógica, paixão e conhecimento profundo. Ele defendia os direitos civis para os afro-americanos recém-libertados, apoiava uma moeda forte e, principalmente, lutava contra a corrupção que infestava a política da época. Garfield não era um radical, mas um reformista. Ele acreditava que o governo deveria ser baseado no mérito e não no clientelismo. Naquele tempo, era comum que presidentes e políticos distribuíssem cargos públicos para apoiadores, amigos e financiadores de campanha, um sistema conhecido como Spoils System, ou Sistema de Espólios. Garfield via isso como uma praga que minava a eficiência e a integridade do serviço público.
Essa sua posição, embora popular entre o povo, lhe renderia inimigos poderosos. E então, chegamos ao ano de 1880. O Partido Republicano estava profundamente dividido. De um lado, a facção Stalwart, liderada pelo poderoso senador Roscoe Conkling, que defendia o sistema de espólios a todo custo. Do outro, os half-breeds reformistas que queriam uma mudança. Garfield, respeitado por ambos os lados, foi para a Convenção Nacional Republicana em Chicago não como candidato, mas como chefe da delegação de Ohio, com a missão de apoiar outro candidato reformista. A convenção foi um impasse. Votação após votação, nenhum candidato conseguia a maioria necessária. Os delegados estavam exaustos e frustrados. Foi então que, para apresentar formalmente o nome de seu candidato, James Garfield subiu ao pódio. E o que aconteceu em seguida, ninguém esperava. Seu discurso foi uma obra-prima. Com sua voz poderosa e sua retórica impecável, ele não apenas elogiou seu candidato, mas falou sobre a unidade do partido, o futuro da nação e os ideais republicanos. O discurso foi tão eletrizante, tão inspirador, que os delegados ficaram hipnotizados. Eles não estavam mais ouvindo um homem apoiando o outro. Estavam ouvindo um líder. De repente, na votação seguinte, um delegado da Pensilvânia, em um ato de espontaneidade, votou em James A. Garfield. Depois outro e mais outro. Começou como um murmúrio e se transformou em uma avalanche. Garfield, chocado, levantou-se e tentou protestar. Ele gritou ao presidente da convenção que não era um candidato e não aceitaria os votos. Mas era tarde demais. O movimento era imparável. Na 36ª votação, James A. Garfield, o homem que foi à convenção para nomear outro, foi escolhido como candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. Ele havia sido convocado pelo destino. A campanha presidencial foi acirrada, mas Garfield, com sua história de vida inspiradora, venceu a eleição por uma margem apertada. Em março de 1881, o menino pobre da cabana de madeira se tornou o 20º presidente dos Estados Unidos. Seu início na presidência foi turbulento. Imediatamente, ele foi pressionado pelos Stalwarts para nomear seus aliados para cargos importantes. O senador Conkling, líder da facção, praticamente exigiu controlar as nomeações em Nova York. Mas Garfield, fiel às suas convicções reformistas, recusou. Ele estava determinado a acabar com o sistema de clientelismo e escolher as pessoas com base no mérito, não em conexões políticas. Ele disse a famosa frase: "Não serei o lacaio de nenhum senador." Essa briga consumiu seus primeiros meses no cargo. Mas, nos bastidores, ele também estava plantando as sementes de uma grande reforma do serviço civil, que seria sua principal marca. Ele acreditava que um governo eficiente e honesto era a base de uma nação forte. Mal sabia ele que essa sua luta pela reforma lhe custaria a vida. No dia 2 de julho de 1881, apenas 4 meses após sua posse, o presidente Garfield estava em uma estação de trem em Washington. Ele estava de bom humor, a caminho de uma viagem para visitar sua esposa, que se recuperava de uma doença. Enquanto caminhava pela estação, um homem se aproximou por trás e disparou 2 vezes. Uma bala atingiu seu braço, a outra se alojou em suas costas. O atirador era Charles Guiteau, um advogado frustrado e mentalmente instável. Guiteau era um homem que se sentia traído. Ele havia escrito alguns panfletos em apoio a Garfield durante a campanha e acreditava que, por isso, merecia um cargo diplomático como embaixador na França. Ele perseguiu o presidente por semanas, exigindo uma nomeação. Obviamente, seu pedido foi ignorado. Em sua mente delirante, Guiteau se convenceu de que, se matasse Garfield, o vice-presidente Chester Arthur, um Stalwart, assumiria o poder e lhe daria o cargo que ele tanto queria. Ao ser preso, ele gritou: "Eu sou um Stalwart dos Stalwarts. Arthur é o presidente agora."
O presidente não morreu na hora. Começou então uma agonia que durou 79 dias. O país inteiro acompanhou em suspense a luta de Garfield pela vida. Mas a medicina da época era precária. Vários médicos, incluindo o famoso inventor Alexander Graham Bell, que tentou localizar a bala com um detector de metais primitivo, enfiaram dedos e instrumentos não esterilizados na ferida, procurando o projétil. Hoje, sabemos que essa prática introduziu uma infecção massiva em seu corpo. A bala em si não havia atingido nenhum órgão vital. O que matou James A. Garfield não foi o tiro, mas a infecção generalizada causada pelo tratamento médico inadequado. Ele faleceu em 19 de setembro de 1881, aos 49 anos de idade. A morte de Garfield chocou a nação e o mundo. A tragédia, no entanto, teve uma consequência inesperada e poderosa. A indignação pública com o assassinato, motivado pela busca insana por um cargo público, deu o impulso final para a reforma que Garfield tanto defendia. Em 1883, o Congresso aprovou a Lei Pendleton de Reforma do Serviço Civil. Essa lei estabeleceu que os cargos federais deveriam ser preenchidos por meio de concursos e com base no mérito, e não por indicações políticas. Foi o fim do Spoil System e o nascimento de um serviço público profissional nos Estados Unidos. Ironicamente, o homem que assinou a lei foi o sucessor de Garfield, o presidente Chester Arthur. O mesmo Arthur que o assassino esperava que perpetuasse o antigo sistema. A morte de Garfield o transformou e o inspirou a honrar o legado de seu antecessor. A presidência de James A. Garfield foi uma das mais curtas da história americana, mas seu impacto foi duradouro. Ele foi um homem de intelecto brilhante, integridade inabalável e coragem, que nunca buscou o poder, mas o aceitou como um dever. Sua história nos lembra que, às vezes, os maiores legados não são construídos por longos anos de governo, mas por princípios firmes e pelo sacrifício final em nome de um ideal. O presidente que não queria ser presidente acabou se tornando um mártir da reforma, mudando para sempre a cara do governo americano. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!